Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Exercícios Avançados de Engenharia de Software. Eu sou o professor Fernando Pedrosa, é um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Já fazia algum tempo que eu não gravava aula. E o contexto desse curso aqui é o seguinte: após a finalização do nosso curso completo de Teoria de Engenharia de Software, é natural que algumas pessoas passem para a próxima etapa da preparação, né? Que é exatamente fazer muitos exercícios. Pensando nisso, eu já venho lançando alguns módulos específicos aí de resolução de exercícios de algumas bancas, né, como CESP, FCC e outras no futuro. Só que nesses cursos normais, digamos assim, de exercícios, eu busco praticar com vocês aquilo que mais costuma cair em prova, né, que tem maior probabilidade de aparecer, de forma que você consiga ter uma média alta de acertos. Mas como vários de vocês já devem ter percebido, a concorrência hoje em dia, pessoal, em prova está cada vez mais afunilando, né? As médias estão ficando cada vez mais altas e as questões cada vez mais difíceis. Então foi pensando exatamente nesse problema que surgiu a demanda da gente ter um curso de exercícios avançados, aqui no caso de engenharia de software, né? Então esse curso ele tem como objetivo praticar questões que não são assim triviais, né? Pelo contrário, algumas dessas questões aqui são bem complicadas e a grande maioria das pessoas acaba errando elas, né? Por uma razão ou outra, ou porque se confundiu, ou porque nunca tinha visto aquele assunto, coisas desse tipo. Então, estrategicamente, resolver questões como essas aqui que a gente vai ver nessa aula é importante, né? Porque são exatamente essas questões que vão lhe diferenciar numa prova. É como eu falei, a concorrência está cada vez mais afunilada, as questões cada vez de nível mais complicado. Então, normalmente, as questões de nível fácil para nível médio, as pessoas acertam. Agora, a diferença nessas provas hoje em dia está exatamente nos detalhes, né? Está em você fazer, por exemplo, uma redação bem feita, de você identificar pegadinhas, né, nas provas e, claro, em você ter a capacidade de resolver essas questões mais avançadas, né, mais complicadas, que são exatamente o foco dessa nossa aula, ok? Bom, dito isso, qual foi o critério que eu utilizei para mapear o que é uma questão difícil, né? O que é uma questão complicada, o que é uma questão sofisticada, para essa aula da gente aqui? Veja, não foi o meu critério, na verdade. Não seria justo eu dizer quais questões são difíceis e quais não são, né? Porque talvez o meu critério não seja igual ao seu. De repente, o que é difícil para mim não é para você, né? E vice-versa. Na verdade, o que eu fiz foi pesquisar no que eu imagino hoje em dia ser o maior site para questões de concurso, né? Que é o questõesdeconcurso.com.br. Da última vez que eu tinha pesquisado lá, tinha mais de 20 mil questões de TI, né? No famoso site QC. Então tem milhares de questões de TI lá e milhares de usuários. É um site grande, muitos alunos, muitos candidatos utilizam esse site para resolver questões. Existem outros sites? Sim. Eu estou pegando o que eu imagino que seja o mais conhecido ou mais acessado, tá? Que é exatamente questões de concursos. Então, lá no site eles têm um esquema de classificação das questões baseado em número de erros e acertos. Então, na verdade, você tem um monte de usuários utilizando o site diariamente fazendo essas questões. Toda vez que alguém erra ou acerta uma questão, o histórico desse erro ou desse acerto ele é registrado naquela questão para compor a estatística dela, né? Então, com isso, eles vão montando uma escala de dificuldade que vai de muito fácil a até muito difícil, né? Se eu não me engano, é muito fácil, fácil, médio, difícil e muito difícil. Cada um baseado numa porcentagem de acertos. Então, por exemplo, uma questão muito fácil, 80 a 100% das pessoas acertaram, né? Então, mais de 80% das pessoas acertaram. Uma questão fácil, se eu não me engano, vai de 60 a 80% de acerto. E assim por diante até chegar nas questões muito difíceis, que foram exatamente as questões que eu escolhi para esse nosso curso, né? Somente aquelas questões que estão marcadas lá como muito difícil, ou seja, que entre 0 a 20% das pessoas acertaram, foram as que eu trouxe aqui para essa nossa aula para a gente praticar.
Em outras palavras, mais de 80% das pessoas que tentaram resolver essas questões no site erraram. De novo, né? Seja porque nunca viram o assunto, seja porque a questão é difícil mesmo, o cara se confundiu. Enfim, tem alguma coisa nessas questões aqui que eu mapeei para vocês lá do site que tornaram elas muito difíceis, né? Fizeram com que mais de 80% das pessoas errassem essas questões. Então, a gente pode se basear nelas, que são questões comprovadamente complicadas, né? Que derrubaram a maioria dos candidatos. E você acertando uma questão como essa, certamente você vai ter um diferencial, né? Com certeza, se você chegar no nível de acertar essas questões aqui, você vai ter um diferencial enorme em relação ao seu concorrente em provas de concurso, ok? Beleza. Um detalhe para vocês é o seguinte, algumas questões, se vocês olharem lá no site, acabaram ficando marcadas como muito difíceis, ou porque tinha um erro de digitação, ou porque o gabarito tinha sido cadastrado erroneamente, coisas desse tipo. Obviamente, eu ignorei essas questões, tá, pessoal? Porque foi um erro do site, ou porque o gabarito estava atualizado, ou porque depois a questão foi anulada, coisas desse tipo. Que as pessoas acabaram errando não porque essas questões eram difíceis, né? Mas porque elas foram incorretamente cadastradas no site, ou algo assim, tá? Eu só mapeei exatamente aquelas questões realmente difíceis. Aquelas que realmente você tem que pensar, analisar as alternativas, que verdadeiramente vão lhe trazer dificuldades na resolução, ok? Bom, acho que a gente pode fazer nossas primeiras questões, mas antes disso, deixa eu só lembrar um pouco sobre a sistemática que a gente utiliza num curso de exercícios, né, pessoal? Que não deve ser novidade para ninguém que já fez um curso desse comigo anteriormente, tá? O que acontece? Basicamente, a gente vai apresentar questões, né, e para cada questão a gente vai debater as suas alternativas e, se necessário, dar uma relembrada na teoria por trás dela. Agora, como sempre, pessoal, eu lembro que eu estou partindo do princípio que você já estudou tudo isso, né? Ou pelo menos os fundamentos de cada um desses assuntos. Claro, a gente vai ver coisas mais complicadas aqui, eu vou explicar a teoria, até porque são coisas mais complicadas. Sim, vou explicar cada uma dessas questões. Agora, eu não vou explicar os fundamentos de cada um desses assuntos, né? Por exemplo, a gente vai começar aqui no próximo slide com questões sobre o ML. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu não vou explicar de novo o que é o ML, para que serve, quais são os diagramas, como é que ela está estruturada, certo? Da forma como a gente viu lá no nosso curso teórico. Mesma coisa para outros assuntos que vão aparecer. Vão aparecer assuntos de métricas, por exemplo. Eu não vou explicar de novo para que serve análise de ponto de função. Ou questões de análise de projeto, por exemplo. Eu não vou explicar de novo o que é uma arquitetura de software, ok? A gente vai focar em conceitos mais avançados aqui nessa nossa aula. Agora, dito isso, a gente vai revisar um pouco esses assuntos para contextualizar e aí nos aprofundar nesses conceitos mais sofisticados que vão aparecer aqui. Sim, a gente vai revisar esses assuntos rapidamente para a gente contextualizar, certo? Mas eu parto do princípio que você já sabe ou já estudou pelo menos o básico de tudo isso daqui. Bom, feita essa breve revisão sobre o assunto, né, em cada questão, normalmente eu vou voltar para as alternativas, analisar cada uma delas e aí a gente resolve a questão de uma vez por todas, tá? Outra coisa, toda vez que for adequado, eu vou recomendar bibliografias, né, para vocês se aprofundarem nesses assuntos também. Sempre falo isso em sala de aula, sempre falei isso nos meus vídeos. As dicas que a gente dá, pessoal, numa aula, qualquer professor, tá? Pode ser o melhor professor do mundo, pode ser eu, pode ser o Walter, pode ser quem for. As dicas que a gente dá numa aula são o caminho das pedras, né? Para encurtar o seu caminho, para facilitar. A gente atua como facilitadores. Mas nada, nem o melhor professor do mundo substitui a leitura dos livros e das bibliografias recomendadas, pessoal. Não tem jeito. Concurso é uma maratona. Você não vai passar no concurso melhor da sua cidade, da sua vida, estudando 2, 3 meses. A não ser que você seja um gênio, que é assim, uma exceção, um cara em 1 milhão, assim. O que é muito difícil de acontecer. Se você for um cara normal como eu e como a maioria das pessoas, você não vai passar no concurso estudando 2, 3 meses, 4 meses. Você vai passar depois de você ler com calma, durante vários meses, os livros recomendados
E claro, fazendo isso de uma maneira otimizada, pegando essas nossas aulas, utilizando essas nossas dicas como facilitadores e coisas desse tipo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre faço questão de mostrar as bibliografias recomendadas para você estudar aquele assunto. Então, claro, nem sempre existe uma bibliografia. Às vezes são assuntos tão esparsos que você não tem um livro oficial para aquilo. Mas quando tiver, eu vou sempre falar. Eu vou dizer, pessoal, ó, essa explicação aqui que eu vou dar para vocês, eu tirei do livro tal, página tal. Porque aí depois você vai lá, revisa e aprende aquilo de maneira mais consolidada. Ok? Não deixem de fazer isso, pessoal. Principalmente para essas questões mais sofisticadas, porque a chance de você ficar sem contexto é grande. Ok? Bom, beleza. Esse é o contexto do nosso curso, pessoal. Vamos lá começar com a nossa primeira questão. E eu tentei separar meio que em blocos aqui essas questões que a gente vai estudar. Uma coisa que eu esqueci de falar foi o seguinte. Esse curso ele é multibancas, ok? Ele vai abranger várias bancas organizadoras. Essa primeira questão aqui que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Mas a gente vai ver questões da ESAF, questões do CESP, questões da SES Gran Rio, né, das principais bancas organizadoras aí do país, e algumas questões de bancas menores também, tá, que costumam organizar concursos menores, mas que, talvez por isso mesmo, não sei, pela falta de familiaridade com o estilo dessas bancas, as pessoas erraram muitas questões delas, né, que tornaram elas questões muito difíceis de acordo com o site, né? Mais de 80% das pessoas erraram elas. Então, tem de tudo aqui nessa nossa aula, pessoal. Várias bancas, vários estilos. Tem questão de VOF, tem questão de múltipla escolha, certo? Questão com texto longo, questão com texto curto. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. E aí eu busquei mais ou menos organizar essas questões em bloco. Esse primeiro bloco aqui a gente vai ver várias questões de UML. E eu até entendo e acho normal que as pessoas errem questões de UML, pessoal, porque o UML, da forma como a gente estuda lá na nossa aula teórica, são os fundamentos da linguagem, né? A gente dá uma visão geral sobre os diagramas e sobre a estrutura da linguagem. Agora, claro, existem mais detalhes sobre, por exemplo, o diagrama de classes, comparado com o que eu mostrei na nossa aula? Sim, pessoal, existe. Se a gente fosse ver todos os detalhes da UML, teria que ser um curso de várias horas, de vários dias, na verdade. Um curso aí de 16 horas, curso aí de 24 horas. Não dá para ver isso num curso de duração normal, de acordo com o nosso padrão aqui dessas nossas videoaulas. Então, o que a gente viu lá foram os fundamentos da UML, que dá para resolver 80 ou mais por cento das questões que aparecem em prova. Dá para você ter uma média alta de acerto com aquilo. Agora, essas questões mais cabeludas, aí realmente exige um nível de aprofundamento um pouco maior. É por isso que a gente está colocando essas questões na tela aqui para vocês, tá? Normalmente questões que são cobradas em prova de certificação, por exemplo, se você for fazer a prova, que você precisa utilizar materiais mais direcionados e coisas desse tipo. Mas vamos lá, esse primeiro bloco aqui de questões, a gente vai focar em UML. Olha só. A organização de áreas conceituais dentro de uma mesma camada é um princípio de design aplicado na arquitetura da UML, denominado o quê? Bom, vamos lá. Essa questão aqui, como vocês estão vendo, ela tem a ver com a forma pela qual a UML é estruturada, né? Ou seja, os princípios de projeto, a arquitetura da própria UML. Eu acho que eu comentei algumas vezes na nossa aula teórica de UML que a linguagem ela é descrita através basicamente de dois documentos, a infraestrutura e a superestrutura da UML. A bibliografia mais adequada para você estudar o UML para concurso é o Guia do Usuário, que tem como autores os três criadores da UML, né? O Bock, o Jacobson e o Rambaud. Então vocês pegam lá depois o UML User Guide, né? O Guia de Usuário da UML, estudam por ele, é um livro ótimo, é fácil de entender, abrange o UML 2.0, já está um pouco desatualizado, né? Que a gente sabe que atualmente o UML já está na versão 2.4, mas não tem problema. 90% dos diagramas estão lá com as explicações bem fáceis para você entender. Só que isso, de novo, nem o livro do Bock, do Jacobson e do Rambaud, que são os três autores da UML, nem esse livro vai ter todos os detalhes da sintaxe da UML, certo? Nem ele. Aonde é que você encontra toda a arquitetura da UML, sintaxe e semântica?
nesses dois documentos que padronizam a linguagem: a infraestrutura e a superestrutura da OML. Vocês podem procurar por esses documentos no site da OMG, né? Object Management Group, que é a instituição que mantém e atualiza a OML hoje em dia. Tá? Depois vocês entram lá, www.omg.org, e procuram lá pelos PDFs, é de graça, tá? Você pode baixar, da infraestrutura e superestrutura da OML. São PDFs gigantes, mais de 700 páginas cada um, e eles basicamente estruturam formalmente essa sintaxe semântica da linguagem. Então, se você quiser, de repente, fazer... Eu não recomendo ler, tá, pessoal? Seria insanidade ler a infraestrutura e a superestrutura do zero. Mas é interessante você ter esses PDFs, até para você depois elaborar um recurso, né, procurar um ponto específico de dúvida que você está querendo tirar e coisas desse tipo. Bom, esses são os dois documentos que definem a OML. O documento de superestrutura, né, a superstructure, ela define, esse documento ele define os blocos de construção que um usuário pode utilizar da linguagem OML. É que você, enxergando diagramas como um analista, pode utilizar. É isso que está na superestrutura, é aquilo que você enxerga. São os blocos que você realmente utiliza nos seus diagramas, né? O foco principal desse documento de superestrutura é para a comunidade de usuários da OML, né? Usada basicamente para prover suporte ao desenvolvimento baseado em OML, melhorar esses blocos de construção para você especificar uma arquitetura baseada em OML e prover melhores opções para um analista fazer esses modelos. Beleza. Agora, a resposta dessa questão aqui que a gente está vendo na tela, você não vai encontrar no documento de superestrutura. Você vai encontrar no segundo documento que eu falei, que é o documento de infraestrutura da OML. Esse documento, ele define os blocos de construção básicos da linguagem. Eu estou falando de definições formais, eu estou falando de arquitetura, blocos semânticos, explicações detalhadas sobre cada conceito de modelagem da OML. Tá? Além de um conjunto de regras, né, para você construir esses blocos, para você ter conformidade com a linguagem. Como eu falei, esse documento ele não é para o usuário diretamente, não é o que você enxerga nos seus diagramas. Ele não é diretamente relevante a essa comunidade de usuários da OML. Ele é mais direcionado às pessoas que desenvolvem ferramentas de modelagem OML. Veja, é uma coisa mais de background. Se você está desenvolvendo uma ferramenta OML, uma ferramenta que você consegue desenhar os seus diagramas e coisas desse tipo, por trás você está gerando código, você está gerando semântica, sintaxe, para montar esses diagramas, né? Então, o documento de infraestrutura ele é exatamente utilizado para você prover um núcleo da linguagem e para você prover mecanismos para você ajustar a linguagem, estender ela e montar uma arquitetura em cima da linguagem OML. Ok? Bom, falei para vocês que a resposta dessa questão ela pode ser encontrada exatamente nesse documento de infraestrutura da OML, né, que define esse núcleo, essa arquitetura básica da linguagem. Então, antes da gente analisar essas alternativas, vamos ver o que é dito no documento de infraestrutura da OML. Olha só, daqui a pouco eu volto para as alternativas aqui. Lá vocês vão encontrar o seguinte, ó. A referência para isso que eu vou explicar aqui para vocês agora está na página 11 da versão 2.3 do documento de infraestrutura da OML, pessoal. Lá diz o seguinte, ó, o metamodelo da OML foi projetado considerando-se os seguintes princípios de design, né? Design Principles. São esses daqui, pessoal. Primeiro princípio, modularidade. O princípio diz o seguinte, blocos de construção são agrupados em pacotes, seguindo princípios de alta coesão e baixo acoplamento, né? De novo, estou partindo do princípio que você sabe o que é coesão e acoplamento. Nós estudamos isso no nosso curso de engenharia de software, mais especificamente na aula de análise de projeto, certo? Só relembrando, não vou explicar isso aqui do zero. Coesão tem a ver com responsabilidades claras dos módulos, né? Se ele executa funções coesas, funções claras, as responsabilidades estão contidas aonde elas devem estar localizadas. E acoplamento tem a ver com o nível de dependência entre os módulos. Você quer ter o mínimo de acoplamento possível, porque um módulo depender do outro gera um relacionamento cíclico, né? Onde quando um segundo módulo
é modificado, ele afeta o primeiro, e isso não é bom, porque toda vez que você efetuar alguma mudança nos seus módulos do seu software ou da sua arquitetura, você vai ter que se preocupar com essa mudança afetar todos os outros módulos do seu software, por exemplo. Então a gente quer ter a máxima coesão possível para ter responsabilidades claras, para os assuntos estarem bem localizados nos seus módulos, máxima coesão possível, e o mínimo acoplamento possível, para ter o mínimo de dependência entre os módulos, o mínimo de ligação entre os módulos. Porque quanto mais ligação você tem, toda vez que você mexe em alguma coisa, você pode quebrar a outra, certo? Então esse é o princípio de modularidade da OML. Os blocos de construção, né, os classificadores da OML, os componentes, os elementos, eles são agrupados seguindo os princípios de alta coesão e baixo acoplamento. Beleza. O segundo princípio é o de layering, que é o seguinte: níveis de abstrações diferentes. Esses blocos de construção, que são, beleza, eles são organizados seguindo alta coesão e baixo acoplamento, eles são separados em camadas, em layers. Você separa esses blocos de construção em blocos core, né, blocos do núcleo da linguagem, e blocos de construção de alto nível, do usuário, que o usuário realmente vai enxergar. É exatamente a separação, pessoal, entre os documentos de infraestrutura e superestrutura. No documento de infraestrutura estão os blocos de construção core, do núcleo da OML. Não é algo que você enxerga, é uma sintaxe formal, certo? São conjuntos de regras para você integrar esses blocos. Isso é o que está na infraestrutura. E o que está na superestrutura? Os blocos de construção que você enxerga, que o usuário utiliza. Caso de uso, componente, pacote, classe, certo? Perfis, estereótipos, coisas desse tipo. Então, a própria OML é organizada seguindo esse princípio nesses dois documentos, e o nome desse princípio é layering. Você utilizar níveis de abstrações diferentes, separar os blocos de construção em níveis mais baixos ou mais altos. Beleza. Terceiro princípio, partitioning. Organização das áreas conceituais dentro de uma mesma camada. Então, de novo, né, vocês estão percebendo que cada um desses princípios, um leva ao outro. Então, já que eu tenho camadas, naquele segundo princípio ali de layering, eu vou organizar conceitos dentro de camadas semelhantes, né? Camada de arquitetura, camada núcleo, né, dos blocos de construção básicos da OML, a camada do usuário e assim por diante. Beleza, modularity, layering, partitioning. Tem mais um princípio aqui, mais dois na verdade. O quarto princípio é o de extensibilidade, né? Extensibility, que diz o seguinte: é possível você estender a linguagem OML para plataformas específicas, ou também é possível você criar novas linguagens a partir da OML. Eu até expliquei isso daqui, aquele primeiro bullet ali, na nossa aula de OML, quando eu falei sobre diagrama de perfis. Muitas vezes, você já sabe qual é a plataforma específica na qual você vai trabalhar. Eu vou trabalhar na plataforma Java EE, por exemplo. Essa plataforma Java, pessoal, tem uma série de frameworks, uma série de tecnologias, padrões que já são convencionados para você trabalhar ali. Então você sabe qual é a característica de uma classe Java, por exemplo, que ela não pode ter herança múltipla, você não pode ter herança múltipla em Java, que um Java Bean tem determinadas características que tem que seguir de acordo com a especificação Java Bean, coisas desse tipo. Então você já pode estender a linguagem OML para trabalhar em plataformas específicas? Sim, isso é um princípio da arquitetura OML, chamado extensibilidade, certo? É uma maneira de você fazer isso. Uma outra coisa que você pode fazer é, a partir da OML, utilizar as metaclasses e os meta-relacionamentos da linguagem para criar uma nova linguagem. Você pode criar a sua linguagem de modelagem do jeito que você quiser para a sua empresa, por exemplo. Pode. Você pode usar a OML, pegar ela, começar a utilizar estereótipos e mecanismos de extensão e dizer: pronto, eu criei a linguagem da minha empresa, por exemplo. A linguagem de modelagem que é mais adequada à nossa realidade. Isso é bom por um lado? Porque vai ser uma linguagem adequada ao que você precisa. É ruim por outro, porque não vai ser padronizada, lógico, né? Vai ser a sua linguagem. Mas, se você quiser, você pode fazer isso? Pode. É o princípio de projeto de extensibility da OML, ok? Beleza. E por fim, é o princípio de reuso. De novo, cada um desses conceitos aqui, pessoal, um está levando ao outro. Um está complementando o outro e chegando
numa conclusão final, né? O princípio de reuso é o seguinte: uma biblioteca de metamodelos é disponibilizada em nível fino de granularidade, permitindo o reuso desses elementos, desses modelos que estão contidos na UML. Muito comum também, né? A UML lhe dá bloquinhos de construção, pessoal. É quase como se você estivesse construindo um Lego. Você tem componentes, você tem classes, você tem estereótipos, você tem relacionamentos, associações. Então você pega essas bibliotecas de componentes, que a UML chama de metamodelos, e utiliza cada bloquinho desse para montar o seu quebra-cabeça, né? Para montar os seus modelos, a sua arquitetura. E esses bloquinhos eles são disponibilizados em nível fino de granularidade, né? Ou seja, você tem blocos pequenos, porque aí com eles você consegue montar esse quebra-cabeça, exatamente o princípio de reuso sendo aplicado na UML. Bom, eu falei para vocês, tudo isso daqui está no PDF de infraestrutura da UML. Posso até mostrar aqui para vocês agora, olha só. Está aí para vocês na página, né? Nessa seção de arquitetura da linguagem, né? Então ele define ali no começo, a especificação da UML é definida utilizando uma abordagem de metamodelagem que se adapta a determinadas técnicas específicas de modelagem, assim por diante. E aí na seção 7.1 ele fala justamente, eu até grifei aí para vocês de amarelo, ele fala justamente sobre esses princípios de design que a questão cobrou. Então tá lá, o metamodelo UML foi arquitetado com os seguintes princípios de design em mente. Todos esses que a gente falou. Modularidade, layering, né, que seria de organizar em camadas, em partições, extensibilidade e reuso. Não vou ler tudo de novo aqui, que é exatamente o que eu já resumi, já expliquei para vocês. Agora vamos voltar para a questão e analisar as suas alternativas, ok? Então vamos lá, olha só. Então, a organização de áreas conceituais dentro de uma mesma camada é um princípio de design aplicado na arquitetura da UML denominado o quê? Olha só, pessoal. A resposta da questão é a letra C, partitioning. Não confunda só porque o enunciado falou que você estava organizando áreas dentro de camadas. Não confunda isso com layering, que é a letra B. Não é a resposta da questão a letra B. Só porque ele falou a palavra camada, né, layer em inglês, não quer dizer que a resposta é layering. Não confunda layering com partitioning, nesses princípios aqui da UML. Depois vocês podem pegar com calma, ou revisar as explicações que eu dei aqui, ou pegar com calma o documento de infraestrutura. Layering, a letra B, é o princípio de você dividir as camadas da arquitetura UML em termos de níveis de abstração, certo? Ou seja, você tem camadas de nível de abstração mais baixo, camadas que estão mais perto do núcleo, e camadas de nível de abstração mais alto, mais próximas do usuário, ok? Isso é layering. Partitioning, que é a resposta da questão, é você agrupar conceitos semelhantes dentro dessas camadas que você dividiu. Então, por exemplo, layering seria o seguinte: você tem as camadas de infraestrutura e superestrutura, certo? A camada de infra é a camada mais núcleo, a camada de superestrutura é a camada mais do usuário. Isso é layering. Partitioning é o seguinte: é você, dentro da camada de infraestrutura, ter partições, né? Pacotes que tratam de conceitos semelhantes. Uma partição pode tratar de elementos comportamentais, outra tratar de elementos estruturais e assim por diante. Isso é partitioning. Essa é a resposta da questão que foi perguntada no enunciado. A organização de áreas conceituais dentro de uma camada. Não é dividir em camadas. Dividir em camadas seria a letra B a resposta. Tá? Dividir em camadas de nível de abstração. E o que ele está falando é o seguinte: você já tem camadas e está organizando áreas conceituais dentro dessas camadas. Você está organizando, em outras palavras, partições dentro dessas camadas. Como eu falei, né? Uma partição dinâmica, uma partição estática, uma partição comportamental, uma partição estrutural. Aí a resposta é exatamente a letra C, partitioning, a resposta da questão, certo? Todos os outros princípios a gente já revisou, né? Por exemplo, modularidade tem a ver com os princípios de alta coesão e baixo acoplamento, né? De você dividir os blocos de construção em alta coesão e baixo acoplamento.
Layering tem a ver com divisão em camadas de nível de abstração. Não é a resposta à questão, porque a questão não falou sobre isso. A questão falou sobre áreas conceituais dentro das camadas, que é a resposta da questão letra C. Partições dentro das camadas, certo? E letra D e E tem a ver com extensibilidade e reuso, que não tem nada a ver com o que a questão falou, tá? Letra C é a resposta da questão, pessoal. Ok, então o nosso curso vai ser basicamente assim, ok? Eu mostro para vocês a explicação, como eu mostrei aqui sobre a arquitetura UML, e aí a gente volta nas alternativas, analisa e chega na resposta final. Ok, pessoal? Bom, beleza, eu vou ficar por aqui para esse trecho não ficar muito grande. A gente continua no próximo com mais uma questão de UML. Na verdade, a gente vai ver várias aqui sobre o UML, especificamente sobre o diagrama de máquina de estados, ok? Voltamos daqui a pouco.